Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, empresa brasileira, hoje o maior parceiro da América Latina da Virtuoso, uma solução de cloud em nuvem escalável. A ideia desse contato é mostrar as principais características da nossa solução de cloud em WordPress. Antes de começar essa apresentação hoje, nós temos uma solução WordPress bem diferenciada. O time de desenvolvimento estudou, criou uma estrutura de hospedagem escalável, principalmente para as empresas e profissionais que precisam de um WordPress mais robusto, com mais recursos, com menos downtime, com menos problemas que podem acontecer relacionados a infraestrutura. É óbvio que muitos dos problemas são originados por plugins ou pela própria aplicação, mas tudo que for relacionado a servidor, tenho certeza que o que nós vamos apresentar aqui é uma solução bem diferenciada dentro do mercado de cloud WordPress. Isso vai para você que de repente está querendo sair de uma hospedagem compartilhada, que não aguenta mais essas instabilidades. E sabemos que muitos que utilizam WordPress têm também a parte de conteúdo. Então, muitas vezes, o seu site acaba, às vezes, perdendo indexação no Google, perdendo posicionamento por conta de instabilidades, downtime, performance. É óbvio que o trabalho de otimização da aplicação, dos plugins, é fundamental também para que você possa evitar isso. Mas também a parte de infraestrutura você consegue elevá-la a um outro nível para que isso seja mais bem aproveitado da melhor forma, né? E também para os usuários que buscam uma alta disponibilidade. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns diferenciais. Hoje a nossa solução suporta servidores web Apache, Nginx e Lightspeed. Para quem não conhece, são servidores diferentes, a maioria já vai de repente para o Apache ali, mas os outros dois são muito bons. Inclusive, se a gente estiver falando de performance, o Lightspeed ele consegue processar os WordPress muito mais rápido do que o Nginx ou o Apache, tá? Principalmente em relação às requisições PHP. Hoje a linguagem PHP é utilizada no desenvolvimento em WordPress. Então hoje o Lightspeed sim é comprovadamente mais rápido em termos de requisições em PHP. Hoje a nossa solução é uma instalação simples em alguns cliques, então hoje você consegue, ou a sua empresa consegue subir uma plataforma em WordPress simples ou robusta em alguns cliques, sem ter conhecimento técnico na parte de infraestrutura de nuvem. Possibilidade de ativar o cluster e obter alta disponibilidade na sua aplicação WordPress, servidores de alto desempenho de processamento disco e memória, ambientes escaláveis permitindo ter picos de acesso sem degradação. Isso pode acontecer eventualmente se você estiver fazendo alguma campanha ou estiver fazendo algum evento que realmente em alguns momentos você pode ter picos de acesso ali. Então isso é importante você ter a escalabilidade do seu WordPress para não ter degradação, perda de performance ou indisponibilidade. Modelo de uso sob demanda, gerando economia nos custos. Eu vou mostrar mais para baixo depois. Suporte diferenciado para configuração, implementação, migração, tuneamento e tudo que você precisa de suporte necessário para que você realmente esteja na melhor infraestrutura, com todos os recursos otimizados ao máximo para você ter o melhor custo-benefício utilizando a nossa plataforma. Hoje internamente nós temos um time de arquitetos que conseguem junto com você ou sua empresa fazer o tuneamento, apresentar para vocês a solução, compartilhar a tela, dividir experiências e conseguir com que você tenha a melhor experiência na nuvem com a nossa empresa. Hoje também nós temos o certificado SSL Let's Encrypt grátis para o seu site, com renovação automática, você não precisa se preocupar com a renovação dele. Nós temos também suporte a uma CDN Premium disponível. Nós utilizamos integrado ao ambiente uma CDN DCDN de classe mundial, que pode performar mais a entrega dos seus recursos estáticos. Nós também temos à disposição de uma forma opcional você adicionar um firewall na camada de aplicação utilizando o Lightspeed como web server, né? Então ele tem uma camada que a gente chama de WAF, é uma proteção contra brute forces e outros tipos de invasão que podem ocorrer no seu site. Nós também temos disponível o cache no Redis disponível. Temos também a possibilidade de você instalar o WordPress multi-sites. Então, se você tem mais do que um site
você pode subir na nossa plataforma ali utilizando multisites, ou também tem uma outra maneira de subir ali mais WordPress dentro da mesma plataforma. Isso não é problema se você quiser colocar mais do que um site, mais do que um WordPress dentro da mesma infraestrutura. E você hoje consegue testar sem custo e nem compromisso. É um trio de 14 dias da nossa plataforma. Nós temos 3 versões disponíveis: a Standalone, a Cluster de alta disponibilidade e a WordPress escalável multi-região. Muito interessante. Todas elas instaladas em apenas um clique. Então, nesse clique, basicamente ele vai instalar a infraestrutura de hospedagem e vai instalar já o WordPress para você prontinho, para você acessar e começar a trabalhar. Falando um pouco de cada opção aqui, o WordPress Standalone basicamente é um conjunto de servidores únicos que atendem o seu site. Então, basicamente, ele vai subir um servidor em PHP e um servidor em banco de dados para te atender dentro do Standalone. Então, ele tem a escalabilidade vertical, você vai conseguir assinar mais recursos para o mesmo servidor, mas ele não tem um recurso de alta disponibilidade. Então, ele vai ser escalável, de repente ele pode prever picos de acessos, mas dentro de apenas um ambiente. Esse é um custo estimado de R$ 87 por mês, de acordo com esses recursos de servidor, mas você paga pelo uso. Então pode ser que você tenha até uma economia maior e o seu custo vá um pouquinho para baixo, aproveitando os momentos de baixo uso aí de madrugada, finais de semana, feriados do seu site. Então, como você paga pelo uso, você realmente pode ter uma economia maior. Esse é um custo estimado dentro dessa característica de servidor. O segundo tipo seria o WordPress Cluster. Você determina algumas opções que você quer ou não colocar, determina a estratégia de escalonamento, se o seu site tem poucos acessos, médio ou alto. Quando a gente fala poucos acessos aí, vamos considerar 5.000, 4.000 visitas por dia. Um médio acesso, vamos considerar ali uns 15 a 20 mil por dia, e alto acesso acima de 30 mil por dia. É óbvio que isso vai depender também do conteúdo que você tem, da carga que os seus sites têm. Então, se ele tem mais imagens, se ele é um pouco mais pesado, ele sim vai ser mais exigido na parte de servidor. Então, agora, se ele está otimizado, as páginas são leves, as imagens são leves, possivelmente você consegue entregar, ter até uma carga maior. Então, também depende da otimização que você faz para o seu negócio. Agora, dentro desse cluster, ele já vai instalar vários servidores. Quando a gente está falando vários, são 8 servidores com capacidade máxima de 13 GB de RAM, 41 GB de CPU, 15 GB de disco na média e 50 GB de tráfego. Esse seria um custo estimado, porque quando a gente fala em cluster, ele vai subir vários ambientes em várias camadas. Então você vai ter uma camada de balancer redundante, você vai ter uma camada de aplicação em PHP redundante também, são mais do que um, e a camada também de storage e de banco de dados. Tudo isso replicável entre si, então são vários ambientes ali, por isso que o custo ele acaba subindo um pouco, mas esse é um custo novamente estimado. Você consegue também ter um cluster no WordPress com um preço menor, então basta você assinar menos recursos. Então, quando a gente está colocando 8 servidores com um máximo aí de 13 GB de RAM, se você reduzir isso a 6 GB, 5 GB, você continua tendo o WordPress em cluster com alta disponibilidade, colocando menos recursos de memória CPU para cada servidor, e isso vai te retornar um custo menor. Então depende muito do que você assinar de recurso para cada servidor. Pode ser que você tenha um WordPress que você já queira ter uma alta disponibilidade, não tenha muitos acessos, mas queira sim ter alta disponibilidade, você poderia subir um cluster e reduzir ao mínimo necessário os recursos de CPU e memória. Isso vai fazer o seu custo baixar consideravelmente, mesmo você tendo um cluster. Então, fale com o nosso time comercial que eles conseguem estimar mais claramente quanto seria esse custo, ou simplesmente suba o trial na nossa plataforma e teste na prática quanto que seria esse custo para você. O terceiro tipo de topologia
de WordPress seria Cluster Multi-Data Centers. É um nível muito mais alto, é algo que não existe no mercado brasileiro. Hoje nós temos 2 pontos de presença no Brasil, São Paulo e Fortaleza. Então, com o WordPress Cluster Multi-Data Center, ele vai subir para um WordPress em São Paulo, outro WordPress em Fortaleza, data centers diferentes, infraestruturas diferentes, e ele vai replicar entre eles banco de dados e os arquivos para que você tenha a mesma coisa rodando em 2 data centers diferentes. E com isso você consegue inclusive balancear. Você, de repente, se você quiser focar ainda mais em performance, você consegue através de DNS como Cloudflare, outras empresas terceirizadas, você conseguiria, por exemplo, direcionar o tráfego da região do Nordeste para Fortaleza e da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte para São Paulo, que fica mais rápido. Então você consegue ter essa distribuição dos usuários, fazendo com que ele alcance o servidor que esteja mais próximo a ele. Isso faz com que ele tenha uma latência menor e uma performance maior também. Então isso te traz não somente alta disponibilidade, mas também uma garantia que qualquer problema de infraestrutura macro no data center, você consiga ainda manter o seu servidor em WordPress online com tudo funcionando. Esse seria um custo estimado novamente do multi-região de 750 por mês, mas tudo vai depender de quanto você assinar de recurso em cada um. Se vocês precisarem ter um WordPress multi-data center com menos recursos, com a metade dos recursos propostos aí, ao invés de 24 GB de RAM ter 12, o seu custo pode cair pela metade ou até menos. Então tudo vai depender de quantos recursos de CPU, memória e disco você assina para cada ambiente de aplicação e banco de dados. Tudo isso é uma estimativa. É importante o nosso time comercial possa te ajudar a dimensionar isso melhor, ou simplesmente você utilizar o nosso Trio e conseguir entender isso e utilizar alguns dias para ver quanto que isso vai te custar por hora, por dia, por semana, por mês. Dentro das nossas topologias aqui é um diagrama para que vocês possam entender melhor. O standalone basicamente seria um ambiente de aplicação e um ambiente para banco de dados servindo o seu WordPress. O cluster já seria diferente, ele entra numa camada de balancer. O balancer faz a distribuição para os servidores web ali de Lightspeed, mas pode ser o Apache ou o Nginx também. Por trás dele você ainda tem o Gluster FS, que seria o sistema de arquivos do WordPress replicando-se entre 2 ou mais containers de aplicação. E o banco de dados MariaDB, Galera Cluster, que é um cluster de banco de dados que replica entre vários containers, o banco de dados, fazendo com que tudo isso funcione com alta disponibilidade dentro de um mesmo data center. A terceira opção de topologia seria entre os data centers fazer essa mesma replicação de dados, de banco de dados, de arquivos, de servidores web e camada de balancer. Tudo isso replicando-se entre si em 2 infraestruturas completamente diferentes, completamente separadas, onde você praticamente não vai ter mais downtime por conta de indisponibilidade de infraestrutura de cloud. Todos os nossos ambientes têm snapshot grátis com retenção de 7 dias de todos os ambientes. Se você tiver algum problema com corrompimento de sistema operacional ou algo que faça com que você tenha que restabelecer uma situação anterior, basta solicitar para o nosso suporte. Você tem direito aí até 7 dias de retenção do storage. Você pode solicitar e a gente consegue restabelecer seu ambiente numa situação anterior a ela. Também temos disponível storage de backup que podem ser mapeados com o seu banco de dados e o sistema de arquivos, e você pode gravar numa máquina completamente separada todos os backups de banco de dados e arquivos necessários para que você tenha a garantia também de ter um backup quando necessário. Hoje, dentro da nossa infraestrutura, nós temos vários vídeos de WordPress falando como configurar, mostrando os clusters. Nós estamos bem inseridos dentro do público e a comunidade WordPress. Uma vez por ano, nós participamos de um teste de benchmark muito famoso no mundo que chama Review Signal, que é uma plataforma, são profissionais que fazem testes de validação de infraestruturas de WordPress em todo o mundo. Nós somos a única empresa brasileira que participa disso e faz com que os usuários realmente confirmem que a nossa infraestrutura é muito especializada também para o WordPress e pode te atender nisso com muita qualidade, sabendo que a comunidade nos conhece, nos certifica, nos valida e realmente eles
sabem que o que nós temos para oferecer é algo que não se encontra em qualquer lugar. Então, faça o teste com a Saving Cloud da nossa infraestrutura do WordPress. Entre e conheça a nossa plataforma. Você que está tendo dificuldade e dores aí com relação ao seu WordPress, venha para a Saving Cloud para ter aí uma solução definitiva para o seu negócio. Obrigado, até a próxima.